5 de fevereiro de 2013, nós estamos de volta com Sala de Imprensa pós-eleitoral para a gente falar um pouco sobre as repercussões que essa eleição suplementar que Guarapari viveu, aliás, Guarapari atípico numa série de fatores, inclusive, né, na questão política. E nós estamos aqui na nossa bancada com, aqui pela minha esquerda, o jornalista Wilker Carvalho Lopes, que você vai ver aí daqui a pouco, o Cristiano vai mostrar, aí o Wilker, também o Manuel Alves, da revista Tema, jornal Primeira Página. Aqui à minha direita temos nossos amigos, o Rodrigo Barbosa, do jornal O Capixaba, e também o Jorge Santoro, sempre um dos nossos fiéis colaboradores, participando sempre conosco aqui. Bom, quero agradecer a você de casa, agradecer a Deus por mais um programa que a gente está começando, agradecer a você que é quem nos prestigia, quem é um motivo da gente estar fazendo esse trabalho, que é um trabalho árduo. A gente faz isso por amor, faz isso porque gosta e faz isso porque a gente sabe que você de casa, né, gosta do que a gente faz, nos prestigia há quase 6 anos a TV Sudeste no ar, levando informação, entretenimento para você, todos os dias, 24 horas no ar com você. Bom, nós temos aí como pano de fundo desse programa de hoje a questão das eleições suplementares e vários outros assuntos que a gente vai discorrer e discutir com os nossos amigos. Nós temos, por exemplo, a questão do carnaval, que, segundo a prefeitura, tem verba, mas não pode repassar porque a liga, enfim, vários assuntos que a gente quer discorrer aqui. E as repercussões das eleições suplementares. Eu vou começar aqui com o nosso dileto amigo Jorge Santoro. Jorge, queria que você fizesse assim brevemente, a gente para passar para todo mundo, fazer uma breve análise de como você viu a eleição suplementar 2013. Bom, antes de mais nada, Fabiano, eu agradeço o seu convite, foi muito gentil e você sabe que eu estou sempre postos aqui para comparecer e oferecer as minhas análises, as minhas comparações a respeito das coisas que surgem e acontecem aqui em Guarapari. Wilker, boa noite, foi um prazer também compartilhar com você nessa mesa, Manuel, boa noite, Rodrigo, prazer, amigão. Tá? Bom, o que eu vejo, o que eu vi em Guarapari, melhor dizendo, tá? Tivemos uma eleição completamente atípica, né? E inauguramos na história política brasileira uma situação que não acontecia, que fomos o primeiro município no Brasil e na história política a fazer uma eleição suplementar, tá? E Guarapari detém essa honra negativa, tá? Em razão de todos aqueles acontecimentos anteriores que nós já sabemos, né, a exaustão, né, a respeito das tentativas, né, do ex-gestor, né, Edson Magalhães, e em razão disso, né, tivemos toda essa situação cansativa, extremamente desgastante para a população, numa época imprópria, tá? E que efetivamente ocasionou esse resultado que na realidade não agradou a população. Mas essas são as minhas considerações iniciais, Fabiano. Nós podemos falar depois mais ainda a respeito. Com certeza. Rodrigo Barbosa. Boa noite, Fabiano, Manel, Wilker, boa noite. Santoro. É sempre um prazer estar aqui na TV Sudeste, de volta agora depois das eleições. Naturalmente, no período eleitoral, todos estiveram envolvidos, né? Agora estamos de volta. Estou aqui com a Gazeta de hoje, Fabiano. Diz aqui que Von liderou mais bairros, mas Orly venceu nos mais populosos. Então, isso reflete o que foi a disputa acirradíssima, voto a voto, como se diz no popular, e acho que no final, minha análise é que no final, Orly acabou tendo uma certa vantagem, tendo uma estratégia melhor no finalzinho de campanha e conseguindo sair vencedor. Lembrando que eu fiz uma conta rápida, que o verdadeiro vencedor dessa eleição foi a insatisfação, porque se você somar o número de abstenções, que passou de 20 mil, mais os nulos, que foram 3 mil, e os brancos, que foram mais 2 mil, dá 25 mil votos que não foram válidos, entre pessoas que não compareceram e que anularam o voto. Então isso mostra
a insatisfação que a população tem com os políticos. É importante os políticos também, quando forem analisar, verem essa situação, que a população mostra muita revolta com os políticos, com as coisas públicas. Bom, essa questão do sprint final é muito importante, realmente, né? Nos últimos 100 metros, aquela arrancada para você chegar, então esse sprint final, de repente, tenha faltado o gás necessário para que o candidato que encostou aí no Orly Gomes talvez chegasse, no mínimo, uma quantidade de votos menor, né? Foi cerca de 1.600 votos, de repente podia ser menor, ou talvez empatar, passar, não sei. Bom, vamos lá, Manuel Alves, suas considerações. Boa noite, Fabiano, boa noite aos amigos, Wilker, Rodrigo, Santoro. Como o Santoro citou, e isso já era de se esperar, uma eleição atípica no período que a cidade vive a sua autoestação, né? Uma cidade de balneário. Em pleno mês de janeiro, nós já sabíamos de todas as dificuldades que seria para o cidadão ir votar. E, além da desmotivação pelo fato do eleitor ter votado há 2 meses atrás. Quando amanheceu o domingo com um dia de sol, aí eu já sabia que sol mais abstenção. O cidadão ou vai para a praia, que está fazendo sol, ou está viajando. Ou vai trabalhar. Quem trabalha na praia vai para a praia. E um outro fator, que hoje um brilhante advogado aí, renomado aqui do estado, me informou, que nem eu tinha essa informação, mas eu acho que muitos jovens já têm essa informação. O eleitor menor de 18 anos, ele não é obrigado a votar. O eleitor de 16 anos, ele tem o título para que ele possa se empregar, etc., mas ele o voto dele não é obrigatório, igual é o maior de 18 anos. Então, como a eleição já era uma eleição desmotivada, aquelas pessoas de certa idade também optaram por não ir, e etc. A gente já sabia que todos esses tropeços poderiam acontecer numa eleição em pleno período de verão. Agora, eu vou adiante, antes de passar a palavra para o Will. Você acha que isso foi um fator determinante para que o Orly Gomes, por exemplo, tivesse a vitória? Eu acho que o fator que fez com que o Orly Gomes ganhasse a prefeitura, a gente espera que ele tenha êxito, foi a classe empresarial, o comerciante, o que eles começaram a observar o seguinte: o outro candidato não tem experiência administrativa e a gente tem que apostar em quem pelo menos tem as empresas, tem uma experiência aí, é mais vivido. Então acho que isso eu observei alguns empresários começando, já nos últimos dias, quando viram que de fato o outro candidato tinha grandes chances de ganhar a eleição, a gente observava muitos empresários reunindo funcionários e buscando apoio e entrando de fato na campanha com a preocupação de fato do candidato, segundo colocado, Carlos Von, não ter uma experiência pública, né, de ter administrado uma grande empresa, por exemplo. Eu acho que isso criou o medo nessas pessoas e isso fez com que eles entrassem na campanha de Orly de última hora. Wilker Carvalho Lopes. Fabiano, boa noite, Fabiano, Manel, Rodrigo, Jorge. Eu acho que depois dessa batalha, 2 batalhas, né, que a população passou em 2 eleições, né, e até não lembro quem falou comigo, se foi hoje ou ontem, tanta coisa, tanta briga, tanta discussão para eleger o Orly, né, porque tão fácil o Edson podia ter indicado ele lá atrás, já estaríamos resolvidos essa situação, uma coisa que o Edson podia fazer porque a lei eleitoral permitia. Mas eu acho que depois dessa eleição, que foi cabeça a cabeça, né, bem votada, bem disputada, acirrada, como disse o Rodrigo, nós temos aí o prefeito eleito Orly e o Manel tem razão, aí, um pouquinho de força a mais aí da classe empresarial e tal. O próprio apoio do Edson Magalhães, que mesmo preso, as pessoas sabiam que o Orly era o indicado dele, também fez essa força aí. Foi uma diferença muito pouca, 1.600 votos, foi bem igual, bem parelho ali. Para um Edson Magalhães que na primeira eleição era praticamente imbatível, eu acho que agora com o Orly as forças estão mais equilibradas. A gente tem aí o Carlos Von, que mostrou que é uma nova liderança na cidade. Tá feita aí, tá montada, está se preparando, né? Vamos dizer assim, para as futuras eleições do Guarapari. A gente tem um novo prefeito, Orly Gomes, e temos aí uma nova liderança, que é o Carlos Von. E nós temos aí outras lideranças que vão sair de cena, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, você falando em nova liderança, você colocou aqui, você aliás um dos que colocou e talvez tenha defendido talvez essa teoria, vamos dizer assim, né,
que a gente tinha uma carência de liderança. Então, agora, pelo menos, a gente tem uma nova liderança que se firma aí com esses quase 24 mil votos. Sempre falei isso, que a gente precisa, estamos necessitados, carentes de lideranças em Guarapari, né? A gente teve aí a saída do Rodrigo Chamon para o Tribunal de Contas, né? Nós tivemos aí, foi assumido o Ricardo Conde no seu lugar, mas é uma liderança que as pessoas aí, de certa forma, o povo não aceitou, né? O Edinho Maioli... E ele tentou, hein? Ele tentou. Várias vezes. Não foi por falta de tentativa. Temos o Edinho Maioli, que tentou também, perdeu um pouco o bonde da história, nós já falamos isso da outra vez, perdeu o time ali, o tempo político, né? E veio agora, teve uma votação que vai, né, depois a gente pode até entrar em mais detalhes, mas não foi muito boa para ele. Acho que para quem quer ser deputado, como é o caso dele, quer ser deputado, é muito pouco, 2.000 e poucos votos, né? Como a gente estava comentando aqui nos bastidores, vai precisar suar muita camisa. E como eu falei, nós tínhamos carência de liderança, hoje nós temos aí, pelo menos articuladas, 2 lideranças, Orly Gomes e Carlos Von. Bom, Rodrigo, falando da questão do Edinho, a pauta é bem flexível, né, para a gente não ter que ficar no ponto a ponto, já que o Wilco levantou essa questão do Edinho Maioli, que teve pouco mais de 2.000 votos. O Edinho teve para deputado em 2010 5.700 votos, alguma coisa parecida, próximo a isso. Mas ele tinha o pai vereador, né, estava na assessoria, bom, isso aí também ele continua indo na assessoria da Assembleia. A própria associação de doadores de sangue, que eu acho que fechou, não sei se fechou depois que Benigno perdeu o mandato. Esses 2 pontos, o mandato do pai, o fechamento da associação, teria influenciado também nessa votação pouco expressiva dele, nessa candidatura? Fabiano, eu avalio da seguinte forma, eu acho que o Edinho, a eleição para ele, por um lado, foi bom, porque nos debates ele foi muito bem, se mostrou preparado, com conhecimento político, sabendo se pronunciar, lidar com situações, isso foi ótimo para ele. Porém, a votação prejudicou muito, a votação foi muito ruim, porque ele já tinha tido para deputado quase 5.500 votos, eu acho, disputando com Dantas e, na época, acho que com o Rodrigo Chamon, né? Fora os outros deputados que naturalmente pegam votos em Guarapari, que não são poucos. Então, numa disputa até, de certa forma, assim, que ele tinha menos visibilidade, porque a eleição de deputado não tem tempo de TV, não tem debate, não tem nada disso, e naturalmente que o desgaste da perca do mandato do pai dele, e o pai dele perdeu nos votos e perdeu na justiça, né? O pai dele não pôde ser candidato, igualmente a outros vereadores, por ter sido presidente da Câmara, lá, a prestação de contas não ter batido, ou ter tido alguns erros, né? E também, se a votação dele fosse válida, ele teria perdido. E depois a questão do grande projeto deles, que é o projeto de doadores de sangue, ter parado, aí já era um reflexo de que as coisas não estavam indo tão bem. Eles precisam repensar, ver uma outra forma, ou voltar com esse projeto, ou pensar outro projeto. Ele é um menino que ainda acho que pode ser uma liderança política, eles têm um legado. O Benigno foi vereador durante 3 mandatos, acho e meio, né? Mais o outro que ele pegou do Dejaí. Então, eles têm um legado, mas eles precisam rever, porque a coisa não ficou boa pro lado deles, não. Jorge Santoro. Vou fazer um adendo aí em relação ao que o Rodrigo acaba de falar. Na realidade, quando candidato a deputado, Edinho, ele foi apontado como uma dessas lideranças que nós estamos tão carentes, aquela época, né? Mas de lá para cá, na realidade, essa visibilidade ganha foi perdida. Foi perdida porque Edinho não soube conservar essa visibilidade, tá? Por estar ausente aqui de Guarapari, porque ele trabalha em Vitória, tá? Por estar ausente, e também por, como presidente do partido, tá? Não ter trabalhado a figura do partido e concomitantemente a sua própria figura, com programas, né, originários do próprio partido. Isso daria a ele a continuidade da visibilidade necessária. E ele, infelizmente, tá, não soube cultivar, tá, e teve como resultado a votação, né, nessa suplementação. Tá.
Muito bem, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta, nós estamos ao vivo, você pode acompanhar também, você pode indicar para um amigo, assistir, acompanhar a gente também na internet, www.tvsudeste.net, você acompanha a nossa programação, indica para um amigo que de repente não tem TV a cabo, pode acompanhar através da internet. Nós agradecemos, eu quero fazer um agradecimento aqui em nome do Rodrigo Barbosa e do Fábio Ramos, que fez a transmissão, nós fizemos lá a transmissão do debate que foi realizado lá no Guaracamp pela Transparência Capixaba, e nós tivemos, Rodrigo, quase 500 pessoas, somando tudo no final, deu mais de 400, quase 500 pessoas que acessaram, né, que viram, que assistiram. Muitas pessoas depois falaram comigo, inclusive algumas vieram consultar para saber como é que faz para fazer uma transmissão ao vivo. Algumas pessoas me ligaram essa semana. Então vocês estão de parabéns, Fabinho também, pela garra, pela determinação, por querer fazer, e foi um sucesso a transmissão. Eu passei lá, vi um pouquinho, cheguei em casa e assisti a imagem de alta qualidade, de alta definição, áudio muito bom. Então vocês estão de parabéns pela garra, pela força e vontade de fazer. Você pode acompanhar também, então repetindo para você, esse programa ao vivo agora pela internet, www.tvsudeste.net. Daqui a pouco a gente volta com Sala de Imprensa de hoje, 5 de fevereiro de 2013. Até já. Lápis e cores, presentes, brinquedos, artigos de papelaria, carimbos, encadernação, plastificação e copiadora. Na hora de fazer suas apostilas, ligue para a Papelaria Lápis e Cores, 3361-1772. E mais, na volta às aulas, material escolar é com Papelaria Lápis e Cores. Verifique nossos preços. Papelaria Lápis e Cores, em Muquiçaba, atrás da Faculdade Pitágoras, 3361-1772. Centro Educacional Cultura Infantil Colégio Objetivo. Aqui juntamos todas as peças para que o sucesso do seu filho se torne ainda maior. Do berçário à pré-escola, de 0 a 5 anos, natação, balé e música, além de informática, inglês, artes e judô. E o Centro Educacional Cultura Infantil informa que as matrículas já estão abertas. Centro Educacional Cultura Infantil Colégio Objetivo. Educação de qualidade. Bairro Jardim Santa Rosa, próximo à Prefeitura, em Guarapari, 3362-5682. Cultura Infantil, um novo conceito em educar. Restaurante Self-Service do Toninho, com mais de 20 anos de tradição em Guarapari, servindo sempre a melhor comida caseira da cidade. Restaurante Self-Service do Toninho, funcionando diariamente das 11 às 9h30 da noite. E aos sábados e domingos, servimos o tradicional frango assado. Marmitex, entregamos em sua casa ou local de trabalho. É só ligar 3261-1927, 3261-1927. Restaurante Self-Service do Toninho, Rua Santana do Iapó, 318, Muquiçaba, Guarapari. Farmácia Caminati, a única farmácia popular da região de Perucão, Jabaraí, Santa Mônica e Setiba. Medicamentos com até 90% de desconto. Farmácia Caminati, perfumaria, medicamentos e genéricos de qualidade. Planos de convênios especiais para empresas. Farmácia Caminati, Rodovia do Sol, Perucão, 3361-2958. Disque entrega 3361-2958. Farmácia Caminati. Atenção desportistas de Guarapari, chegou o Top Ranking Sports, a sua loja de esportes em Guarapari. Tênis, botas, confecções e produtos esportivos em geral. Chuteiras, bolas, munhequeiras, caneleiras, o chaveiro do seu time e muitos outros produtos para a prática do seu esporte preferido. Top Ranking Sports, trabalhando com todos os cartões de crédito. Top Ranking Sports, na Rodovia do Sol, no bairro Aeroporto, ao lado do restaurante Pratão Capixaba. Top Ranking Sports, a sua loja de esporte em Guarapari, 3262-6996. Marinho Pneus, pneus, rodas, alinhamento, balanceamento e serviços de suspensão. No Marinho Pneus você encontra também baterias para o seu carro. Venha para Marinho Pneus, profissionais qualificados e atendimento personalizado que só o Marinho Pneus oferece para você em Guarapari. Marinho Pneus, Rodovia do Sol, bairro Perucão, 3361-2224, 9959-8920.
Estamos de volta com Sala de Imprensa de hoje, dia 5 de fevereiro de 2013. Agradecendo a você que pela internet já nos acompanha, vários grupos aí sendo notificados, né? Um post aí do nosso amigo Fábio Ramos passando para os grupos das redes sociais, no Facebook, as pessoas já assistindo a nossa programação via internet. E a você também em toda Guarapari que acompanha a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Bom, nós temos agora, a gente estava falando aqui, como eu falei inicialmente, o pano de fundo desse programa, a repercussão das eleições suplementares de 2013, eu queria que o Wilco passasse aqui para a gente, por gentileza, o número de votos, né? As pessoas muita gente já viu, com certeza, já conferiu, mas eu queria, acho que faz parte, cumpre a gente passar esse número aí dos votos do Ricardo Conde, Edinho Maioli, o prefeito eleito Orly Gomes, do Carlos Von e também da Beth Haddad, que foram considerados nulos, mas foi divulgado hoje o número de votos da Beth Haddad. Wilco, por favor. Bom, aqui nosso amigo Manel que trouxe aqui, né, todo equipado, jornalista equipado é outra coisa, né? Mas vamos lá, vou pegar a carona aqui como se fosse igual político, não. Eu trouxe para vocês. Mas vamos lá. Nas eleições de Guarapari, Edinho Maioli do PV teve 2.137 votos, né? 3,72%, correspondente a 3,72%. Então, Edinho teve 2.137 votos, 3,72% a porcentagem. O Ricardo Conde, do PSB, teve 7.592 votos, corresponde a 13,21%. O Carlos Von, do PSL, teve 23.019 votos, corresponde a 40,06%. E o Orly Gomes, que foi o eleito do DEM, 24.709 votos, corresponde aí a 43% dos votos. A Beth Haddad aqui não constou com nenhuma porcentagem, né, porque ela estava impugnada, mas já temos a informação que o Rodrigo trouxe para a gente, que foram 259 votos. Uma votação aí realmente bem baixa, né? Isso aí. Bom, Manuel Alves colocou agora há pouco, antes da gente entrar no ar, estava falando aqui da questão da militância. Ele até levantou a questão da militância do próprio PV, de Edinho Maioli, só para a gente arrematar essa questão partidária, ideológica. E o Manuel colocava aqui, eu queria que o Manuel ressaltasse, falasse para a gente, dessa questão da militância. Um dos maiores clamores, vamos dizer assim, de várias instituições em todo o mundo, da própria sociedade organizada, é a questão ambiental. E o PV, segundo você, o Partido Verde, queria que você falasse um pouquinho dessa colocação que você fazia antes. Antes de fazer a colocação em especial sobre o PV, sobre o Partido Verde, concluindo o raciocínio dos companheiros sobre a situação na qual se encontra hoje o Edinho Maioli após essa eleição suplementar. Primeiro é o seguinte, eu acho que para você entrar, aquelas cidades do interior de Minas, quem vai naquelas cidades históricas, tem aquele monte de igreja, toda casa de igreja tem escadas. E para você entrar na igreja, você tem que passar pelas escadas. Então eu acho que era o caminho mais próximo para que ele conseguisse entrar na igreja. Eu já falei com ele épocas atrás de que ele tinha que... Ele tem o potencial, conhece de política, mas não, demonstrou que não tem tanta afinidade com o povo, mas como é um estudioso político, como algumas pessoas da comunicação aí colocam, ele precisa trabalhar para ser um bom vereador, para ser um bom presidente de Câmara, criar uma bagagem política para alçar voos maiores. Eu sei que eu acho. A eleição desse ano, qual foi a opção dele para disputar? Ou eu apareço nessa eleição, ou eu não vou aparecer mais nenhuma. Porque era um caminho que tinha para se manter vivo na política. Até a eleição de 2014, a eleição no próximo ano. Quanto ao Partido Verde, que eu falava, a ausência, as lideranças políticas, é interessante que as novas lideranças, o próprio Carlos Von e outros, observe o seguinte: liderança ausente não é liderança. As pessoas, quando você viu alguém do PV, o próprio Edinho, defender qualquer assunto ligado ao meio ambiente do município, viu ele participar, fazer uma denúncia que estão construindo dentro do mangue, que estão desmatando o mangue, que estão fazendo fossas no interior, dentro dos rios no interior, que estão fazendo mansões dentro dos rios do nosso belo interior, como existem outras ONGs que se dizem defensoras do meio ambiente, mas defensoras entre aspas, porque a gente não vê atuação nenhuma em defesa do meio ambiente. E quando a gente fala que lideranças precisam ser atuantes, eu observo a política do Guarapari há mais de 20 anos,
Eu acho que as lideranças políticas, os presidentes de partido, como o Santoro fala que tem que defender o partido, eu também concordo que tem, é preciso, Fabiano e amigo telespectador, é preciso que quando os nossos queridos servidores estejam enfrentando problemas com a prefeitura, que estejam em greve, é preciso que essas lideranças opinem, ou a favor do servidor ou a favor do município. Mas eles querem ficar no anonimato para quando chegar uma eleição aparece, quando chegar a próxima aparece novamente, e aí as lideranças vão sumindo. Bom, levantou essa questão do Partido Verde, mas uma das coisas que a gente observa é que as ideologias partidárias, elas pouco aparecem. Sim. Sempre se falou da questão da fidelidade partidária, porque o sujeito aluga uma chapa e disputa e tal, tudo bem. Isso aí, a questão da fidelidade partidária já resolveu um pouco. Agora, por outro lado, as ideologias não aparecem, ou pelo menos que eu tenha visto. Na prática, como diria o saudoso João Mibetini, né, na prática a teoria é diferente. Rodrigo, o comentário, essa questão dos votos, o Edinho já passou. Agora a questão do Ricardo Conde. Ricardo Conde, que ontem na Gazeta disse que o PSB deve procurar construir uma nova liderança em Guarapari. E se você fizesse um comentário em cima também dessa questão da votação dele, 7.592 votos, cerca de 3,21%. Ele, que no último debate na televisão dele, colocou lá que ele tinha uma pesquisa registrada, acho que vocês quem assistiu o debate viu, que dava para ele aí 27,5% dos votos, das intenções de voto, 27,5%. No entanto, ele teve aí cerca da metade, um pouco menos da metade do que a pesquisa que ele tinha lá em mãos anunciava. Então, eu queria que você fizesse um comentário em cima dessa questão da votação e da situação do próprio Ricardo nessa eleição suplementar. Fabiano, olha, telespectador, o Ricardo é um ótimo jornalista, professor universitário, um empresário arrojado, que trouxe a primeira televisão para Guarapari, que tem uma emissora, né, de rádio de muita potência, que é a Band FM. Foi vereador, um bom parlamentar, fez denúncias contra o Gotardo, né? Mas infelizmente eu não sei porquê, né? Não me pergunte, porque eu não sei porquê, a população pegou uma antipatia dele, criaram uma rejeição ao nome dele, uma coisa absurda que parece que não tem jeito. As pessoas não aceitam o nome dele como um político. Apesar de ter mostrado um bom plano de governo, de ter se apresentado bem no debate, ter falado bem, né, como um bom jornalista, mas infelizmente nas comunidades a rejeição dele é muito alta. Eu acho que ele deveria seguir a carreira jornalística, participar da política. É importante pessoas inteligentes como ele na política, mas nos bastidores, na formação do partido, o nome dele está muito desgastado demais. Ele já teve uma votação abaixo, porque Rodrigo, quando perdeu para Edson, Rodrigo perdeu com 22 mil. Depois o Ricardo veio candidato a deputado federal, teve 17 ou 18 mil, né? Aí veio agora prefeito, teve 14 na eleição de outubro. 13 mil e alguma coisa. Próximo de 14. E agora caiu para 7 mil, uma votação assim muito baixa mesmo. Eu acho que o PSB precisa rever, tem outros bons nomes lá. E o Ricardo, acho que não deve desistir da política, deve participar da política, mas eu acho que para as próximas eleições o nome dele não é indicado. Bom, a gente vai fazer o nosso mais um intervalo, agora são 8 horas e 15 minutos, nós já estamos aí com meia hora de programa, a gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. E lembrando que você pode aí passar, aliás, para um amigo, um colega que de repente não tem a TV a cabo, que a gente está transmitindo ao vivo também pela internet, www.tvsudeste.net. Daqui a pouco a gente volta com mais Sala de Imprensa. Até já.
flores, presentes, brinquedos, artigos de papelaria, carimbos, encadernação, plastificação e copiadora. Na hora de fazer suas apostilas, ligue para a Papelaria Lápis e Cores. 3361-1772. E mais, na volta às aulas, material escolar é com Papelaria Lápis e Cores. Verifique nossos preços. Papelaria Lápis e Cores, em Muquiçaba, atrás da Faculdade Pitágoras. 3361-1772. Centro Educacional Cultura Infantil Colégio Objetivo. Aqui juntamos todas as peças para que o sucesso do seu filho se torne ainda maior. Do berçário à pré-escola, de 0 a 5 anos, natação, balé e música, além de informática, inglês, artes e judô. E o Centro Educacional Cultura Infantil informa que as matrículas já estão abertas. Centro Educacional Cultura Infantil Colégio Objetivo. Educação de qualidade. Bairro Jardim Santa Rosa, próximo à Prefeitura, em Guarapari. 3362-5682. Cultura Infantil, um novo conceito em educar. Restaurante Self-Service do Toninho, com mais de 20 anos de tradição em Guarapari, servindo sempre a melhor comida caseira da cidade. Restaurante Self-Service do Toninho, funcionando diariamente das 11 às 9h30 da noite. E aos sábados e domingos servimos o tradicional frango assado. Marmitex, entregamos em sua casa ou local de trabalho. É só ligar 3261-1927, 3261-1927. Restaurante Self-Service do Toninho, Rua Santana do Iapó, 318, Muquiçaba, Guarapari. Farmácia Caminati, a única farmácia popular da região de Perocão, Jabaraí, Santa Mônica e Setiba. Medicamentos com até 90% de desconto. Farmácia Caminati, perfumaria, medicamentos e genéricos de qualidade. Planos de convênios especiais para empresas. Farmácia Caminati, Rodovia do Sol, Perocão, 3361-2958. Diz que entrega 3361-2958. Farmácia Caminati. Atenção desportistas de Guarapari, chegou o Top Ranking Sports, a sua loja de esportes em Guarapari. Tênis, botas, confecções e produtos esportivos em geral. Chuteiras, bolas, munhequeiras, caneleiras, o chaveiro do seu time e muitos outros produtos para a prática do seu esporte preferido. Top Ranking Sports, trabalhando com todos os cartões de crédito. Top Ranking Sports, na Rodovia do Sol, no bairro Aeroporto, ao lado do restaurante Pratão Capixaba. Top Ranking Sports, a sua loja de esporte em Guarapari. 3262-6996. Marinho Pneus, pneus, rodas, alinhamento, balanceamento e serviços de suspensão. No Marinho Pneus você encontra também baterias para o seu carro. Venha para Marinho Pneus, profissionais qualificados e atendimento personalizado que só o Marinho Pneus oferece para você em Guarapari. Marinho Pneus, Rodovia do Sol, bairro Perocão, 3361-2224, 9959-8920. Nós já estamos de volta com o terceiro bloco do Sala de Imprensa de hoje, 5 de fevereiro de 2013. E antes de passar a fala para o Santoro, que a gente não concluiu, né? O Santoro teve uma crise de tosse, né? Natural, o programa ao vivo tem essas coisas mesmo, não tem problema nenhum. Mas eu quero, antes de passar a fala para ele, o Anderson Tadeu Arpini está acompanhando a gente através da internet e colocou aí uma situação. Quero passar aqui para o Wilker e para o Manel, para o Rodrigo também a mesma opinião. Para que passem a opinião, né, para o Anderson, e depois o Santoro pode fazer a colocação com relação a este ponto e também depois o outro que eu vou passar para você a respeito da votação do Ricardo. Okay. O Anderson disse o seguinte: será que o prefeito eleito vai conseguir ser transparente com as ONGs e com os órgãos de imprensa, né, dificuldade que teve o antecessor, o Edson Magalhães, em lidar com a imprensa, com os órgãos de imprensa e com as organizações não governamentais. Wilker, sua opinião aí para o Anderson Tadeu Arpini, e desde já agradecendo a você, Anderson, né, pela participação aí, pelo carinho da audiência. Fabiano, eu quero crer que sim, né? Quero crer que o Orly Gomes a gente tem que dar o crédito ao nosso novo prefeito, porque quero crer que ele, como empresário, né, bem sucedido em Guarapari, suas empresas estão aí que até
a gente só não ouve falar mal das empresas dele, são empresas consolidadas, eu acho que ele vai tentar fazer a mesma coisa na prefeitura. Eu até escrevi no blog outro dia que o Orly Gomes tem que provar que ele é Orly Gomes. Ele não é o pupilo, o indicado de Edson. Ele é Orly Gomes. Lógico que tem as bênçãos de Edson Magalhães, do Teodorico Ferraz, do próprio Democratas, mas ele é Orly Gomes. E vai provar isso com o tempo. E a gente tem que dar o crédito a ele. Quero crer que sim. O Edson errou. Não teve diálogo com a imprensa, não teve diálogo com as entidades de classe, com a imprensa toda não. Alguma parte da imprensa, né? E não teve diálogo com as entidades sociais. Então a gente espera que o Orly Gomes isso aconteça, né? Eu quero dar o crédito a ele. As poucas vezes que conversei com ele foi extremamente educado, então a gente espera que sim. Acho que a preocupação de todo mundo é esse, que é aquele estilo Edson Magalhães de governar, né? Estilo mais direto e faz do jeito que ele acredita, do jeito que ele pensa, sem consultar as outras entidades, a própria cidade, faz do jeito que ele estava na cabeça dele. A gente sabe que o Edson é desse jeito, a cabeça dele funciona assim, eu faço, vai ser desse jeito e pronto. E às vezes as coisas já estavam prontas, não eram do jeito dele, ele mandava desfazer e fazer de novo. Então eu acho que a gente tem que dar o crédito ao Orly, espero que ele faça aí um governo transparente, ouça as entidades, como ele prometeu na campanha eleitoral, um governo mais participativo, mais próximo do povo. Acho que é isso que a gente espera, é isso que nós vamos fazer cobrando aqui. Manuel Alves. Concordo com a fala do amigo Wilco aqui. A gente tem que torcer para que isso aconteça e eu tenho uma aproximação com o prefeito eleito, é um parceiro da gente, é um cliente nosso lá no jornal. No que a gente puder estar orientando, a gente vai estar orientando para que de fato ele trabalhe com todos os veículos de comunicação do município, que faça um trabalho profissional, que contrate agências de propaganda, que crie marketing para a nossa cidade, que trabalhe de fato com todos os veículos, que coloque na comunicação um verdadeiro secretário e que implante lá uma verdadeira secretaria de comunicação. Não adianta ter uma sala com um computador e chamar de secretaria, que aquela secretaria lá que se implantou só se viu para o secretário ganhar um salário de secretário, mas lá não tinha estrutura, não tinha ninguém. Não tinha um texto, como não deve ter até hoje, que até hoje eu não recebi um release da administração interina. Eles assumiram em 1º de janeiro, até hoje eu não recebi um release, uma informação. Então deve estar seguindo do mesmo modo que antes, apenas para o secretário receber o salário. É preciso que crie a estrutura na Secretaria de Comunicação, com recursos, com verba no orçamento, um secretário que tenha contato com a imprensa, assim como o próprio prefeito. E é preciso que as pessoas da imprensa, nós da imprensa e das ONGs, também trabalhe construam credibilidade e com humildade. Às vezes, quando você cria uma forçação de barra, você faz com que o cidadão lá se tranque e fale, você eu não atendo. Isso a gente observou em algumas ocasiões, como aconteceu aquele episódio com o ex-prefeito das Magalhães, Eli Muxaba, que falaram que ele expulsou a imprensa de uma reunião, etc. Ele não expulsou a imprensa, ele estava num evento reservado e que não tinha sido convidado a imprensa nenhuma e que um veículo quis entrar à força. Na escola, então não foi a imprensa que foi expulsa. Era uma reunião reservada e que a imprensa quis entrar. Então tem muita coisa que precisa a gente trabalhar com um pouco de humildade com as coisas para que a gente precisa, Fabiano e amigos que nos assistem, é preciso que todos estejam preocupados com a cidade. A gente tem que largar um pouco o ego, aquela coisa da gente. É preciso que a gente pense um pouco na cidade, porque é o futuro de todos nós, é a nossa cidade. É o futuro nosso, das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos netos, e a gente tem que se preocupar sim e fazer, como o Anel disse, com clareza, com as coisas pela ordem, né? E observando isso aí, a questão de você fazer também com humildade, você colocar-se no seu lugar e para que esse diálogo aconteça e seja frutífero. Vai fluindo aos poucos, né? Exatamente. Bom, ainda a resposta do Tadeu, essa aqui é tudo por consideração em cima do que o Anderson Tadeu colocou, né? O Anderson Tadeu Arpini, né, colocou essa questão da transparência com os órgãos de imprensa e as organizações não governamentais. Rodrigo, ainda um comentário em cima dessa questão do Anderson. Olha, eu acho o seguinte, que tem que fazer uma estrutura para a comunicação funcionar. Do jeito que está, é muito difícil. Tinha bons profissionais lá, como o Bruno, que é efetivo, como o Thiago Conrad, que todo mundo sabe que é um cara que sabe criar muito bem, só que estavam, de certa forma, amarrados, porque não tinha estrutura, não tinha orçamento para trabalhar como deveriam. Eu acho que tem que ter, dentro da Secretaria de Comunicação, tem que ter um jornalista, tem que ter um publicitário, tem que ter um relações públicas, tem que ter um cara do marketing, tem que estar todo mundo junto, unido para pensar, afinado. E Guarapari já tem tamanho e população para que tenha assessores dentro das secretarias.
A Secretaria de Educação tem outro assessor. A Secretaria de Saúde, principalmente, tem outro Principalmente assessor. saúde e educação. Exatamente, em Vitória funciona assim, em Vila Velha funciona assim, na Serra funciona assim. Por que nós não podemos copiar esses modelos? Assim teremos uma comunicação mais transparente, as coisas vão aparecer. Mais efetiva, né? Mais real. E o Orly é uma pessoa que, pelo que a gente conhece, ele gosta de mídia. As empresas dele sempre estão aí na televisão, anunciou aqui na TV Sudeste, anunciou na concorrente, nos jornais, no Jornal do Manel, no meu jornal, no jornal do Folha da Cidade, em vários jornais você vê a marca da Desmagro. Então, eu acho que ele tem tudo para fazer uma grande administração relacionada à comunicação. E as ONGs, eu acho também que ele pode fazer um trabalho muito bacana. Agora, é isso que o Manel falou. Às vezes as pessoas querem jogar pedra, fazer uma confusão danada, às vezes nem conhece a pessoa, nem sabe quem é, já começa a xingar o cara, falar que o cara não presta, que o cara não está fazendo nada que presta. E depois quer que o cara receba ele de beijinho. Aí também ninguém tem sangue de barata. Né? Santoro, consideração rápida em cima dessa questão do Anderson Tadeu Apim, da transparência. Anderson, respondendo à sua indagação, Orly declarou na Gazeta hoje também, que eu vou até tomar uma carona aqui no jornal do Rodrigo, ele diz aqui: vou agradar a maioria, não a todos. Tá? Eu espero sinceramente que as ONGs e a imprensa, de uma maneira geral, né, esteja dentro dessa simpatia, né, do Orly. Tá? E todos aqui falaram sobre a questão da Secretaria de Comunicação, né, da Prefeitura. Eu concordo plenamente com isso. Tá? Não só ela tem que ter a estrutura, como tem que ter a liberdade da criação também. Tá? Eu acho que é extremamente importante que o assessor de imprensa ele possa criar, tá, em cima de todas aquelas informações que ele possa receber das outras secretarias, já que elas não possuem a assessoria de imprensa. Tá? Então, esta assessoria que ele tem na estrutura dele, ela deveria ser estruturada de tal maneira que pudesse pegar de cada secretaria as informações, tá? Transformá-la, criá-la em releases e oferecer a toda a imprensa escrita, falada, televisada, enfim. Tá? Eu espero que realmente as ONGs e a imprensa fiquem contempladas nesta simpatia do Orly. Bom, agora voltando à questão inicial, né, aliás, a questão final do bloco anterior, do segundo bloco, a gente falava da votação do Ricardo Conde, teve aí 7.592 votos, 13,21% das intenções de voto, ou dos votos válidos. E todo mundo aqui comentou, faltou o seu comentário, eu queria que você fizesse eu vou ser bem conciso para a gente prosseguir. Tá? Ricardo Conde, nas eleições de outubro, ele teve quase 14 mil votos. Nessa eleição suplementar, ele teve 7 mil e poucos. Então, uma perda considerável de 50% do eleitorado dele. Isso eu acho que diz tudo a respeito de Ricardo. Eu não comentei sobre a situação do Ricardo. Então, pois não, fica à vontade. A situação do Ricardo é o seguinte: o Santoro observou ali a votação dele na eleição de outubro, que alguns chamam de primeiro turno. A eleição de outubro e nessa eleição agora. Na eleição de outubro, o nosso amigo Carlos Vonto teve 7 mil e poucos votos, estava ali sozinho, embora seja até então naquela época um jovem mais desconhecido se comparar com o Ricardo Conde, que é dono de emissoras. O que aconteceu na eleição agora? Eu coloquei aqui que foram isso, o Von tem que tirar o chapéu e agradecer. O PT e o PMDB que foram para a campanha de Von, eles estavam com o Ricardo na outra. Eles foram para a rua como guerreiros, fizeram uma campanha aí que até os adversários estão admirando o trabalho que o PT e o PMDB fez. Realmente fizeram um trabalho. Então a perda de Ricardo, se comparar a votação dele com a de Von, a outra votação de Von, a diferença dele é que ele tem uns veículos de comunicação, ele tem uma larga experiência e teve uma votação agora aquém do esperado. Mas a diferença que fez foi que ele ficou sozinho. Ficou esperando o apoio do governador, que não chegou ainda. Os partidos, os grandes grupos aí do PT, do PMDB, que são os partidos mais importantes aí de grupo mesmo na cidade, foram para a campanha de Carlos Von. Só rapidinho, Fabiano, a questão do Ricardo Conde é o seguinte: Ricardo não tinha saída. Ele foi candidato na primeira eleição, né, vamos dizer assim,
já tinha uma rejeição enorme, aumentou a sua rejeição com o estilo de campanha e o discurso que ele adotou de criticar o Edson Magalhães, aumentou a sua rejeição e a eleição foi anulada, nós tivemos a nova eleição. Se Ricardo não viesse, como foi cogitado pelo próprio PSB, ser trocado por Gedson Merizio, se ele não viesse, politicamente ele estava morto, já era, porque ele ia ficar com a pecha do candidato que nem o partido quis ele, do candidato covarde. Então ele não tinha outra alternativa, ele tinha que vir. Mesmo com a rejeição nas alturas, ele tinha que vir com o nome dele. E ele forçou a barra, mesmo o partido não querendo. O partido já tinha feito outro acordo para apoiar outro candidato, certo? Estava tudo certo. Seria vice de uma outra? Seria vice do Carlos Von, certo? Até do Orly chegou a se cogitar. Até do Orly. Mas chegou a haver um entendimento, diretamente em Vitória, de que o PSB seria vice do Von. Estava tudo acertado, definido, através do Gedson. Alguns dias depois, o Ricardo foi lá e falou que era candidato, que não ia ser, o partido não ia ser vice, que ele era candidato, que ele estava bem, tal. Quer dizer, ele forçou uma barra. Porque eu acredito que ele viu que ele estaria se matando politicamente, se entregando. É mais ou menos assim, o cardiologista chega e fala assim, você tem que operar do coração. Se você ficar do jeito que está, você morre. Agora, se você fizer a operação, você tem uma chance. Então, eu vou partir. Ele tinha que disputar a eleição, porque politicamente, se é que ele não almeja alguma coisa, ele tinha que vir, porque ele ia ficar em Guarapari. É o seguinte, colou uma pecha em você, uma imagem, difícil de tirar. A rejeição, o Wilkes, que entende também muito do assunto, a rejeição de Ricardo foi construída ao longo do período que Edson Magalhães esteve na prefeitura. Verdade. Porque eu tenho um jornal, por exemplo, meu jornal fez 17 anos agora em dezembro, e a gente eu observo pelo menos desse modo. Embora tenha feito um monte de besteira e de vez em quando, como fala um amigo meu, o ex-prefeito Edson Magalhães, de vez em quando se acha Deus, mas acertou muito, mudou muito a cidade, e é inadmissível que um veículo de comunicação só mostre o que é ruim. Não, e realmente só mostrou que é ruim. Durante o período de Gotardo, que Gotardo foi prefeito, na época o próprio Chamon, que era vice de Gotardo, e mandava na prefeitura, não quiseram que o jornal Primeira Página apoiasse, ajudasse, etc., porque eu era amigo de Marquinhos Borges, era amigo de Sérgio Borges, etc., então eu trabalhei durante todo o período que Gotardo administrou o município, eu trabalhei sem apoio à prefeitura, sem vínculo com a prefeitura. Eu criticava o prefeito, mas volta e meia contra a minha vontade pessoal, eu tinha que publicar matérias da prefeitura para mim não levar meu jornal ao descrédito junto aos meus anunciantes. Você não pode só bater, eu tinha que mostrar uma obra aqui, uma coisinha ali, outra ali, para você não cair no descrédito de quem só bate. Eu acho que isso foi, infelizmente, o Ricardo construiu essa rejeição no decorrer desse tempo aí. E aí não tinha o que fazer, teve que vir, arriscando a ter menos votos, e teve menos votos, até porque o Amanel falou que faltou esses apoios importantes. Então, ele não tinha alternativa, tinha que vir candidato de novo, veio, teve uma votação fraca, e agora é botar a cabeça no travesseiro e pensar futuramente o que vai ser feito. Até ele já ventilou que o PSB precisa de novas lideranças. Precisa de uma nova liderança em Guarapari. Ou seja, estaria saindo um pouquinho de cena. Vamos aguardar aí. Como o Rodrigo disse, é um jornalista inteligente, é um professor universitário, trouxe a TV para a cidade, né, junto da família Borges, né, sociedade com a família Borges, é dono da rádio. Então, tem seus méritos. Acho que ele é um formador de opinião, tem que estar no meio do jogo, mas parece que a população não quer ele como um prefeito na frente. Quer que ele comente ou mostre, né? Acho que é isso aí. Aliás, o trabalho dele de olho na cidade, muito embora ele tenha construído essa rejeição, inclusive com esse programa, né, o anterior que ele fazia, não em perspectiva, que ele fez agora nessa eleição, mas esse programa foi importante para a sociedade, para a comunidade. Mostrava muita coisa, a prefeitura em cima daquilo, os órgãos públicos em cima daquilo trabalhava, né? Então, acho que de repente o trabalho dele possa continuar por essa via, né, por esse caminho. Agora, a situação do PSDB, do PSDB, que esteve com o Ricardo na eleição de outubro, no primeiro turno, e agora esteve com Orly. E o PSB de Edson Magalhães, o PPS de Edson Magalhães, que disputou a eleição passada, agora estava com o Ricardo. Essa a questão da ideologia que a gente estava falando antes, né? Mas não é essa a questão agora. O futuro do PSDB, Rodrigo Afonso. Olha, o PSDB, Fabiano, de Afonso Rodrigues, né, se deu bem nessa história. Acho que foi pro lado certo, né? Venceu a eleição com o Orly.
César Conago participou efetivamente da campanha, em caminhadas, carreatas, possivelmente terá uma secretaria, é justo que o PSDB tenha uma secretaria, pelo tamanho que é o partido, pela ajuda que César Conago deu, e se tem um nome que pode ocupar essa secretaria, é Afonso Rodrigues ou lá do Acomania, né? Marco Azevedo. Marco Azevedo, que também faz parte do PSDB, que seria até um bom nome para o turismo, apesar de ter Adriane Serpa, que também esteve na campanha. Eu acho que o PSDB, que estava numa situação muito difícil, o PSDB no Estado está muito complicado, perdeu... Está patinando até a nível de país, né? No país também, se segura ali no AES, que talvez seja hoje a maior liderança do PSDB. Ou a última. Ou a última que tem ainda. Então, eu acho que foi uma sobrevida que o PSDB ganhou aqui em Guarapari, pelo menos. Já que Anchieta, até o Edival saiu, o Edival do PSDB saiu, eu acho que é uma pontinha que o PSDB tem ali, uma chance que eles podem agarrar e retomar. Mas precisa agarrar com carinho. Né? Agora, Santoro, a questão de liderança, quando eu chamei a questão, o futuro do PSDB em Guarapari, porque em termos de liderança, a gente viu que o PSDB deu uma murchada, ou talvez tenha desaparecido. Né? O próprio Afonso ficou aí como coadjuvante nesse processo agora, até por questões de saúde também, pôde participar mais ativamente, mas do ponto de vista de liderança, eu acho que o PSDB está bem carente. Eu entendo que nas eleições de outubro, o PSDB ficou completamente perdido em termos de liderança. Completamente perdido. Ele não sabia para onde ia, na realidade. Fechava com um, fechava com outro, saía daqui, pulava para lá. E realmente, no meu entendimento, ele perdeu demais a sua credibilidade. Mas agora, nessa suplementação, eu concordo com o Rodrigo, ele trilhou o caminho certo. Deu uma cartada certa. Eu não sei se ele tropeçou de repente e acertou, né? Deu aquele tiro no escuro assim, acertou o passo, né? Mas realmente ele deu, né? Uma tacada certa, tá? E com certeza será contemplada aí com uma secretaria, não tenho dúvida disso também não. Vamos comentar, Manuel. Meu comentário é o inverso do que o Santoro conclui ali. Eu acho que pode até vir ter um espaço, mas não creio em secretaria, até porque eu coloquei aqui quais são as lideranças do PSDB em Guarapari que tem voto. Doca Piumbino na campanha de Von, Benigno Maiolo na campanha do filho, Afonso aqui ajudando e César Conago que não vota aqui. Eu costumava falar com algumas coisas, até na época que o Rodrigo disputou a prefeitura, naquela época que trouxe ministro, que trouxe tudo, eu ficava falando, esse pessoal não vota aqui. E então, muita gente não conhece eles também. Não, às vezes o partido está, mas as lideranças não estão. O PPS do ex-prefeito Edson Magalhães. Lá ficou Jorge Ramos e mais um ou dois que ficaram descontentes, achavam que Edson devia obrigações a eles, aí fizeram uma festa que eles tinham que sair do partido, mas o partido não tinha liderança para enfrentar, igual eles queriam ter candidato à prefeitura e não tinham. De fato, o prefeito não estava, o ex-prefeito não errou quando de Corli, porque o PPS não tinha um nome para disputar a prefeitura. Ficou o Jorge Ramos lá, que eu acho que o Jorge Ramos trabalhou vestiu a campanha de Ricardo. Vê que o reduto dele do Adalberto, quantos votos o Ricardo teve? Perderam lá. Então, às vezes é preciso se avaliar. Realmente, eu participei de algumas reuniões com o Marco Azevedo, quando ele tinha a intenção de disputar a prefeitura de Guarapari pelo PSDB. Ele fez algumas pesquisas e avaliou que eu próprio orientei ele que não participasse porque era uma eleição relâmpago e ele não tinha tempo de construir nada, de construir o nome dele, etc. Mas a mesma coisa que eu fiz, que eu já falei uma vez para o Afonso, eu falei para ele: se vocês pretendem trabalhar na política de Guarapari, se vocês pretendem aí serem candidatos nas próximas eleições, troquem de partido. O PSDB caminha para o fim, eu acho, a nível nacional. Eu via pouco tempo no Fernando Henrique falou isso, o PSDB precisa de se renovar, se reinventar. No programa Roda Viva, um comentário de um professor de ciências políticas dizendo essa questão da crise do PSDB, a crise de liderança do PSDB a nível nacional. Então corre o risco, como o Manuel disse, de caminhar para o fim, né? Bom, a gente está aí terminando o programa, com certeza a gente teria vários outros assuntos aqui para tratar. Eu quero já deixar pré-agendado para vocês, inclusive refeito o convite, para que depois de amanhã, na quinta-feira, possivelmente a gente faça um outro programa, já trazendo
Quero fazer amanhã um contato com o prefeito eleito Orly Gomes para ver se ele tem disponibilidade na agenda para vir na quinta-feira e a gente fazer um programa pré-carnavalesco, vamos dizer assim, né? Encerrando e colocando para a sociedade, para a comunidade de Guarapari, uma possível aí entrevista mais longa com o prefeito eleito Orly Gomes. Quero deixar aqui a palavra para o Will começar de lá para cá as considerações finais. Fabiano, eu tenho a agradecer mais uma vez o convite feito para eu estar aqui na TV Sudeste. Eu já falei que eu venho aqui na TV Sudeste, mas se a CNN me chamar, eu vou também. A Fox News também eu vou. As pessoas, você só vai na TV? Não, a gente vai onde a gente é convidado e onde a gente é, bem recebido. Eu costumo falar que é bom a gente frequentar onde você se sente bem, né? Não se sente bem, com certeza. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estar aqui com essas cabeças pensantes aqui. Graças a Deus, temos um prefeito eleito. Entendeu? Acho que eu sou daqueles assim. Lógico, eu tive meu candidato, trabalhei para o meu candidato, né? Nós fizemos um trabalho e fomos contratados aí pelo candidato para fazer uma produção e fizemos, né? E independente disso, qualquer um que fosse o vencedor, a gente tem que torcer. A gente tem família aqui, tem que torcer pelo sucesso do prefeito. Então, nós temos aí o prefeito eleito e vamos aí dar um crédito a ele, ao Orly Gomes, para que ele faça um trabalho bacana, né? Cuide das áreas que ficaram em falta. A gente vai estar aqui torcendo e cobrando. Um abraço a todos vocês aí, a vocês que nos acompanham pela internet, pela televisão. Estaremos sempre aqui para comentar os assuntos de nossa cidade, Fabiano. Bom, antes da gente passar aqui a palavra para o Manuel fazer as considerações finais, nós recebemos agora, de última hora, uma pergunta, uma indagação, vamos ver aqui, do Josemar dos Santos Diniz. Como a imprensa maratimba vê a afirmação do prefeito eleito de que o ex-prefeito foi preso por supostos irregularidades, chamar Edson para ser o seu conselheiro. Lembrando que a imprensa capixaba, escrita e falada, já tem se pronunciado com relação à afirmação do prefeito. Está difícil aqui entender a nossa escrita, o hieróglifo aqui do Fabinho, né? Mas visto o jornal, primeira edição da Rede Gazeta de hoje, enfim, dá para entender a ideia aqui do que o Josemar dos Santos Diniz quis colocar, né? Como é que, vamos ter que ser rápido, começar por Rodrigo, como é que a imprensa maratimba, a imprensa de Guarapari vê essa afirmação do prefeito eleito? Olha, é diferente da imprensa estadual, eu vou dizer isso inicialmente. A imprensa estadual, de certa forma, eu vi isso, o Mário Bonella até ironizou ao dizer duas assim, vezes. Ironizou duas vezes. Estou falando que é o cara que está preso e tal. Só que se vê de uma forma diferente aqui, porque quem elegeu o Orly foi Edson Magalhães. Isso não há a mínima dúvida. Mesmo tendo colocado Gabriel de vice. Exatamente, mesmo Edson preso, se Orly não fosse o candidato de Edson Magalhães, ele não venceria as eleições. Então, nada mais justo do que ele ter Edson ao seu lado. Isso é uma coisa natural. Por quê? Se ele foi eleito, se as pessoas votaram nele, se as pessoas acreditaram nele, porque ele daria sequência ao projeto dessa pessoa, como é que ele vai abandonar essa pessoa? Né? E tem até, só para a gente concluir, ele falou que o Edson vai ser o Bill Clinton dele, né? Vai ficar lá, o consultor. E ele é o Barack Obama. Né? Tomara, se for assim, nós estaremos muito bem, né? Manuel, rapidamente, Wilton. Em 5 minutos eu consigo concluir. Nossa. Eu aprendi, cara, graças a Deus, eu sou amigo do Marquinhos Borges, fui assessor de imprensa do Marquinhos 2 anos, e aprendi muito com o Marquinhos. E uma das coisas que o Marquinhos falou na época do governo de São Antônio, quando São Antônio foi reeleito, o pessoal, todo mundo batia, fazia, acontecia, e o Marquinhos falou: Manozinho, quem tá certo é ele, cara, o povo não reelegeu. Então, enquanto todo mundo acha que ele está errado, quem está certo é ele. Mesma coisa foi Edson. Não ganhou a outra atrás, não elegeu agora o Orly. Embora faça um monte de besteira, mas o raciocínio dele, se ele for pensar, quem estava certo era eu, que foi elegeu. E a imprensa da capital, me desculpe, mas é muito desinformada. Volta e meia eles cometem cada gafe aí, que eles vêm em Guarapari, às vezes com tom de férias em Bagutia. Então, às vezes, precisa a pessoa ter um pouco de informação. Eu acho que, às vezes, o Orly falou num momento de empolgação, de ter ganho a campanha, e se tiver aqui o Edson auxiliar ele, eu acho que nada mais do que justo. Até porque conhece aí embora eu acredito que o Edson, que o Orly é o prefeito, o Edson é ex-prefeito. Isso é o que a população do Guarapari precisa entender. E o Edson colocou o Orly
por o seguinte, eu conversava com o ex-prefeito e por diversas vezes ele falou, eu confio plenamente. Isso ele não abria mão porque ele tinha convicção de que o Orly seria uma pessoa confiável, tanto é que é o prefeito eleito hoje, a gente espera que ele tenha êxito aí, né, no seu mandato. E que realmente ele atue com a cara dele, que não faça igual aí o governo do estado de Casagrande, que até hoje ainda tem umas peças do ex-governador, que o governo do estado ainda não ganhou uma cara de Casagrande. É preciso que o Orly pense nisso para que dentro de 6 meses, um ano no máximo, tem que ter a cara de Orly Gomes. Construa uma própria personalidade. Bom, a gente vai passando um pouco do tempo aqui. Mais uma segunda colocação do Anderson Tadeu Arpini. Sabemos que houve divisão entre os novos vereadores. Vou passar para o Will fazer esse comentário, depois o Santoro para a gente finalizar, né? Porque senão o programa vai acabar meia-noite, como diria o Bosco Boeri. Sabemos que houve uma divisão entre os novos vereadores, já se dividiu em 2 grupos, de acordo com rumores que circulam na cidade. Qual deverá ser a estratégia do Executivo para trabalhar em equilíbrio com o Legislativo? E mandar aí um alô, tá pedindo, a gente mandou, né, um alô para o Anderson Tadeu Arpini, o Manel mandou, que está acompanhando a gente pela internet, muito obrigado pelo seu carinho. O Josemar dos Santos Diniz também, não sei se é pela internet ou pela TV, não sei se ligou para cá, não tenho a informação, mas aos dois, muito obrigado pelo carinho da audiência e pelas perguntas, que são com certeza muito enriquecedoras para o nosso programa. Essa participação é brilhante, então fica aí até o convite para que os demais, com certeza, muitas pessoas estão nos acompanhando agora, pela televisão e pela internet também, participem conosco. Essa participação, essa interatividade, essa interação é muito importante para nós, é importante também para toda a sociedade de Guarapari. Will, faço um comentário, pode passar para o Santoro para a gente finalizar o programa. Não, Manel vai pedir mais 5 minutos para concluir. A pergunta é muito boa, parabenizar o Anderson Tadeu aí. Entendeu? A pergunta é boa. Eu não vou aliviar, não. Eu acho o seguinte, a partir do momento que o vereador Vanderlei assumiu a prefeitura, eu acho que todos os vereadores deveriam se abster de entrar nessa campanha. Nós vimos vereadores pedindo votos em programas eleitorais, pedindo voto nas ruas. Eu acho que você tinha o seu candidato, foi lá no seu reduto e fala, estou com fulano, acabou. Mas eles trabalharam de uma forma que eu não concordo, acho que eles deveriam ter ficado na deles. Forma agressiva. Entendeu? O Santoro tá falando, foram agressivos. Então eu acho que eles tinham que ter ficado na deles porque nós estávamos num período de eleição suplementar, o comando da prefeitura era da Câmara Municipal, certo? Então eu acho que eles deviam ter ficado neutros. E não ficar, não só na questão eleitoral, como também, ao assumir o poder, nós temos lá, já indicaram seus parentes, seus amigos, seus correligionários, já indicaram um monte de gente, como o Manel falou, de repente não precisava mudar tanto, ou se mudasse, botasse os próprios funcionários efetivos da prefeitura para assumir os cargos comissionados. Não indicar, como nós vimos aí, o parente um indicado de um vereador, deu uma entrevista desastrosa na televisão, sem necessidade. Então, eu acho que vocês têm muita responsabilidade, tiveram votos, estão muito afoitos. Estamos indo para o 2º mês do ano e as coisas estão acontecendo. Então, devagar, a cidade precisa do apoio. Não estou sabendo essa divisão, como é que está. Quero crer que isso não aconteça. Acho que a cidade precisa agora de união. Nós estamos aí num período muito crítico, precisamos de união. Fica aqui o meu desabafo, não falei nenhuma mentira. Entendeu? É uma opinião minha e espero que respeitem. Bom, só para a gente concluir, você falou aí no 2º mês e até agora nada aconteceu na cidade. Nós esperamos que a partir do momento em que o prefeito eleito assuma, as coisas comecem a acontecer. Porque até agora nada, não deu tempo ainda a gente falar, por exemplo, que possivelmente não vai ter carnaval por falta de verba. Santoro, as considerações a respeito dessa questão dos vereadores, de grupos e tal. Vamos fazendo um apanhado geral aí na história. Tá? Antes de mais nada, eu sinceramente desejo que o Orly possa estruturar suas secretarias com pessoas capacitadas, competentes, isentas, para que ele possa fazer uma boa governança. Tá? Em relação à colocação feita, né, pelo Anderson Tadeu. Um abraço para você, para o José Mar também. Eu devo dizer que essa divisão ainda permanece dentro da Câmara. Ainda permanece essa divisão. E nós vamos ver
muitas surpresas dentro da Câmara, com certeza absoluta, é o meu pensamento. Quando eles começarem a trabalhar a sua legislatura, nós vamos ver muitas surpresas no meio do caminho. Com certeza absoluta. Suas considerações finais, então, para a gente. O carnaval, rapidamente. Carnaval. Tem que ser rápido, não é passando todo o tempo. Daqui a pouco o Cristiano vai tirar a gente do ar. Segundo Vanderlei, não haverá carnaval. Segundo Vanderlei, não haverá carnaval. Pelo menos por parte da Prefeitura. Por parte da Prefeitura não haverá carnaval. Tá? Por quê? Havia uma verba destinada e quando teve acesso às informações, deparou-se com a não prestação de contas do carnaval passado. A Liga diz que está tudo bem, mas a Prefeitura diz que não está. Bom, esse é um assunto para discutir mais adiante, porque tem que ouvir os dois lados. A Liga, a própria Prefeitura, exatamente. Mas considerações aí pra gente. Tem as suas considerações a respeito disso. Bem, eu agradeço a você mais uma vez, Fabiano. Tá? Estarei sempre aqui que você me convidar, né? E agradeço também aqui a presença, né? Para mim é sempre um prazer de Wilco, de Manel, de Rodrigo, tá? Que nós possamos, por mais vezes, né? Trocarmos aqui as ideias, né? Enriquecer cada um o conhecimento do outro aqui, porque todo mundo aqui fica bebendo a sabedoria do outro, com certeza, tá? E isso é muito importante para nós, né, colegas de imprensa, porque no final de tudo, ficamos sabendo de tudo num só momento. Né? Isso aí. E levando isso para os nossos amigos também que nos assistem. Né, com certeza, absoluto, com certeza. Porque essas intervenções que são feitas, né, elas são de extrema validade para nós, porque nos alimenta com o desafio da nossa resposta. Rodrigo, é isso aí. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, para a gente concluir, Fabiano, mais uma vez é um grande prazer sempre estar aqui e debatendo com... Agora o nosso grupo aumentou, né? Antes era 2 ou 3, só que a gente ficava debatendo, agora já são 5, 6, então está melhorando, as coisas estão evoluindo. Parabenizar o Orly pela vitória, toda a sua equipe, as pessoas que se dedicaram durante esse mês, como eu postei no Facebook, eu acho que a vitória foi merecida, eles no final deram sangue, foram para a rua, entendeu? Em massa e conseguiram a vitória. O Carlos Von também tem muito que comemorar, para quem saiu de 7 mil votos. Precisa trabalhar muito ainda para se manter, para se considerar uma liderança efetiva, tem potencial para isso. Para mim, vou repetir o que eu falei várias vezes, para mim o Von perdeu a eleição no sábado, com fazendo uma carreata gigantesca, com vários empresários, com várias pessoas, e o outro fazer uma mini carreata. Para mim a definição ficou ali. Manel, suas considerações? Agora é consideração mesmo, Manel. Vamos, eu vou concluir ali rapidamente, agora em um minuto, a situação dos vereadores aí que você falou do racha, que eu concordo com o Wilber que a gente espera que não tenha, porque se eles estão em recesso e estão rachando, imagina quando começar a legislatura. E uma coisa que o Wilber falou aqui com muita precisão, os vereadores que se envolveram na campanha. Por exemplo, o presidente da Câmara e hoje o prefeito interino, começou a campanha trabalhando para Ricardo e finalizou trabalhando para Von, e o prefeito que ganhou foi o outro. Como é que vai se comportar? Então a gente tem certeza que tudo vai se acertar, né? Mas essas coisas não poderiam ter se trabalhado com mais cautela. Agradeço mais uma vez o convite, faço igual o Will, sempre convidar e tiver uma pizza e um lanche, nós estaremos aqui. Muito bem, nós queremos agradecer a presença do Santoro, né? Sempre solícito aí em participar com a gente, o Rodrigo Barbosa também, veio lá de Vitória, correndo para participar do programa, o Manel também sempre parceiro aqui participando com a gente, né? O primeiro que chega, hein? O primeiro que chega aqui é o Manel, tem que pegar depois o Santoro, então o Manel sempre é o primeiro que chega aqui. Vou agradecer também o Wilco pela participação. Agradecer aos nossos amigos da técnica, o Cristiano lá comandando tudo no controle mestre, também as câmeras, o som, operando tudo, o Fabinho lá na rede social, na internet, no Facebook. Mas ele é o mestre do Facebook, né? Ligado 25 horas no Facebook, Fabinho. Né? Saudar também a Hilda Paula, que está aqui, a esposa do Rodrigo, acompanhando o programa aqui no estúdio. E a gente quer registrar aqui a revista Tema, do Manuel Alves, que traz aqui tema no Turismo e Negócio, traz aqui na capa, imagem belíssima aqui de Guarapari, no pôr do sol aqui em Guarapari, também do Taipor, em Seattle, fazer um jabá aqui rapidinho. Revista belíssima, vale a pena você dar uma conferida. E a gente quer parabenizar, mais uma vez, o Orly Gomes, prefeito eleito, amigo da gente, parceiro, sempre participando também com a gente, fortalecendo também aqui
na TV Sudeste e deixar os nossos votos, eu creio que falo aqui em nome de todos, os nossos votos de pesar para a família Haddad, o seu Hanna, a Beth Haddad, né, pela perda do Michel Haddad, que foi vereador em Guarapari, foi prefeito também por um pequeno período, então a gente deixa aqui os nossos votos de pesar à família Haddad. E agradecer a todos vocês que sempre nos prestigiam com o carinho da audiência, muito obrigado. A gente já vai deixar aqui pré-agendado para depois de amanhã, quinta-feira, a gente fazer um novo Sala de Imprensa, né, para aí você curtir toda a reprise desse e também do outro durante o Carnaval. Você que vai ficar ligadinho na televisão, zapeando e com certeza prestigiando o canal 17 e a TV Sudeste. Muito obrigado, até o próximo Sala de Imprensa. Até lá.